Operando eu, quem? Podeja sentar dando glória a Deus. Queridos irmãos, esse é um texto conhecido de toda a igreja. É um texto que a igreja sabe de cor e salteado. Mas existem alguns atributos de Deus tão lindos e maravilhosos que, se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai analisar e ver que Deus nunca trabalhou com coisas difíceis. Deus sempre trabalhou com coisas simples. Por que não difícil? Porque nada para Deus é impossível. Então Deus, ele sempre agiu nas coisas mais simples que eu e você possam imaginar. Um dos grandes atributos de Deus que nós vemos, primeiro, que ele é soberano. Segundo, que ele é onipresente, onipotente. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Deus, quando quis falar com Moisés, ele poderia enviar um anjo lá no Monte Horebe, mas não. Deus falou: eu vou acender aí uma labareda de fogo numa sarça ardente e vou falar com ele através de uma sarça. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, sobe lá no Monte Horebe, porque eu preciso ter um papinho com você, eu preciso ter uma conversa com você. Aí Deus vai lá e fala com ele através de uma sarça ardente. A Bíblia diz que a sarça ardia e não se consumia. E Deus falou para ele assim: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Aí Deus falou para ele assim, deu uma ordem: você vai lá para o Egito e vai falar para Faraó que eu sou o grande eu sou. Ele recebeu a ordem de Deus e foi lá. E chegou e disse: quem me enviou aqui é o grande eu sou. O grande eu sou me enviou aqui. E nesse texto diz assim: ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse segunda-feira, ainda antes que houvesse terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ainda antes que houvesse esses dias todos, Deus já é. E a Bíblia diz, a Bíblia tem 365 palavras não temas, e no ano tem 365 dias. Então Deus diz para cada dia, as provas que você está passando, Deus está dizendo: não temas, porque eu sou Deus. Não temas, porque eu sou Deus. Me lembra o Espírito Santo aqui agora, irmãos, quando Jesus entrou no templo para poder pregar o Evangelho. No livro do Evangelho de João, capítulo 7, Deus usa Jesus de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. E aí, um dos grandes sacerdotes, por nome Jairo, se ira contra Jesus. E Jesus, simplesmente na sua sabedoria, porque a Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que Jesus é o quê? Manso. Jesus é o quê? Humilde. Jesus é manso e humilde de quê? De coração. Jesus simplesmente viu a afronta daqueles homens. Eu vou chegar onde eu quero chegar para vocês, simplesmente. Aí Jesus acaba de ministrar a palavra de Isaías, capítulo 61. Ele começou a dizer assim: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas de salvação. Ele me enviou a dar liberdade aos que estão presos. Ele me enviou a dar liberdade aos que estão endemoniados. Ele me enviou para dar cura aos enfermos. Ele me enviou para dar liberdade àqueles que não têm liberdade. O apóstolo João na ilha de Pátimo, quando teve uma revelação profunda de Deus, Deus visita ele e fala assim: ó João, eu estou com a chave nas minhas mãos. Eu sei as tuas obras, João.
que diante de ti eu pus uma porta aberta, e a porta que eu abro, o homem nenhum fecha, e a porta que eu fecho, o homem nenhum abre. Deus é tão tremendo que nessa história toda Ele vai se revelando na sua simplicidade. Olha que coisa linda. Quando Jesus começa a pregar todas essas histórias que eu estou citando aos irmãos, Jesus chega em Jerusalém. Depois que o teu ministério está se findando, Ele chega em Jerusalém pronto a ir à cruz do Calvário, pronto a ir ser crucificado. O texto diz, irmãos, que quando Jesus está no centro de Jerusalém, Ele muda o protocolo. Ele diz: eu preciso ir a uma cidade onde ninguém dá nada. Eu preciso ir para uma cidade onde muitos crentes não querem ir. Eu preciso pregar liberdade para essa cidade. E o nome dessa cidade se chama Cesareia de Filipe. Essa cidade era uma cidade que havia alguns rituais de deuses estranhos. Eu vou dar o primeiro deus aqui, o primeiro nome. Havia uma deusa lá chamada deusa Benéfica. Essa deusa era a deusa da vingança. O segundo deus era por nome Deus Zeus, que era o deus que tinha por sacrifício de porcos. Era o deus que trabalhava em muitas sujeiras e até mesmo morte. E o terceiro deus era o deus Pan. Na ótica humana, muitos cristãos de Jerusalém não queriam ir lá para a cidade de Cesareia. Por quê? Irmãos, vamos pensar aqui. Se Deus te mandar você ir lá para Bangu agora, num ato de rebelião, você vai pensar 1000 vezes antes de chegar lá. Porque é perigoso. Se Deus, eu que sou paulista, eu já vi muitas rebeliões em Carandiru pela televisão. Então vidas são ceifadas, porque lá há uma batalha muito grande. No mundo espiritual há uma batalha muito grande, e o crente só pode ir se ele estiver cheio do Espírito Santo. E aqui diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quando Jesus ele decide ir para Cesareia de Filipe. Ei, antes de eu chegar nessa história, existem crentes no nosso meio que diz assim, missionário meu, pastor, que diz assim: eu estou comendo pão que o diabo amassou. Como que pode? Comendo pão que o diabo amassou, André? Você está de olho verde também? Meu Deus! Pastor, como que pode dizer que está comendo pão que o diabo amassou? Cristão que conhece o agir de Deus, que conhece o mover de Deus, que conhece ver Deus fazer milagres, como a nossa irmã falou aqui. Irmão, o crente não pode comer o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque Jesus disse assim: eu sou o pão vivo descido do céu, e quem amassou o diabo foi Jesus. Aleluia, aleluia. Ouça aqui o que eu vou dizer para vocês. Jesus, ele sente que precisava mudar a história de Cesareia de Filipe. Aí ele fala: vamos para Cesareia de Filipe. Alguns discípulos dizem: mestre, mas lá o negócio é difícil. Lá o negócio lá é conhecido como a cidade das trevas. Como que eu vou lá? Senhor, nós não podemos ir lá. Jesus, eu quero ir a Cesareia de Filipe. Eu preciso ir a Cesareia de Filipe. Quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, ele precisava ouvir uma declaração, porque muitos irmãos precisam entender que as bênçãos de Deus vêm para as nossas vidas não por mérito, mas por perseverança. Perseverança como? Na oração, perseverança no jejum, perseverança na santificação, perseverança na comunhão, perseverança. Por que perseverança, irmão? Ninguém recebe bênção de Deus porque
pastor Marcelo, um homem falho, um homem pecador, um homem que tem as suas falhas, mas porém lavado e remido no sangue de Jesus. Mas Jesus olhou para todos os discípulos e perguntou: quem de vós dizeis que eu sou? Aí um dos discípulos falou assim: alguns estão dizendo aí que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, e um dos profetas. Não convenceu Jesus. Por que não convenceu Jesus? Porque Jesus, se ele é a figura dos profetas do Antigo Testamento, ele não poderia também ser João Batista, porque João Batista que batizou Jesus. Foi João Batista que batizou Jesus. Como que ele era João Batista? Se João Batista estava dizendo: tem um aí que vem após mim, que ele batiza com o Espírito Santo, que ele derrama fogo, que ele abre porta onde não tem porta, e que ele perdoa os pecados. Eu não perdoo o pecado de ninguém, mas ele perdoa. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Aleluia! Glória a Deus. Aí não se convenceu os discípulos. Pastor Alexandre, olha que coisa linda. Ele olha para o crente mais atribulado que tinha entre os discípulos. Ele olha para Pedro, aquele que cortou a orelha de Malco. Ele olha para Pedro e diz: Simão Barjonas, e tu, quem dizes que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ligadinho no trono de Deus, ele olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Agora olha aqui comigo, olha que coisa linda. Por que Jesus precisava ouvir a declaração? Porque a cidade de Cesareia de Filipe era conhecido como Porta das Trevas. Alguns judeus falavam Portas do Inferno. Então, pelos sacrifícios que tinha na cidade, os cristãos, missionária, a pastora, os cristãos tinham medo de subir para a cidade de Cesareia de Filipe para pregar o nome de Jesus. É o que acontece com muitos crentes hoje que têm vergonha de falar do amor de Jesus. Tem pessoas que ela não consegue, irmão, cá para nós, diante do Espírito Santo. Você pode fazer essa reflexão entre você e Deus. Você fala de Jesus, você prega Jesus, você evangeliza, você faz essa reflexão aí para você entender o que estava acontecendo com os discípulos que não subiam na cidade de Cesareia de Filipe. Aí Jesus colocou a mão num Deus chamado Deus Pan, que era metade bode e metade homem. Da cintura para baixo era bode, da cintura para cima era homem. Jesus coloca a mão no Deus mais adorado em Cesareia de Filipe e olha para Pedro e fala assim: rapaz, pois eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Eu não sei o que você está passando, eu só tenho uma resposta de Deus para a tua vida. Ô filha, ô filho, pode ficar tranquilo que o inferno nunca vai vencer contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu propósito. Ei, se você crê nisso, levanta a tua mão e dá um brado de glória a Deus, porque Jesus está na vitória. Ainda antes que houvesse de eu sou, ainda antes que houvesse de eu sou, que possa fazer escapar das minhas mãos. Quando Jairo, pastor, quando Jairo se enfureceu contra Jesus, capítulo 7 do Evangelho de João, até o capítulo 5, passa-se 18
existe Deus está em silêncio é porque Ele trabalha também. Você sabe por quê? Porque Ele olha que coisa linda. Olha que coisa tremenda, pastora. Fazer escapar das minhas mãos. Sou o Senhor dos exércitos. Escuta aqui. Era grutas de sacrifícios. E muitos cristãos que estavam em Jerusalém não queriam subir em Cesareia de Filipe. Vocês podem observar que o bairro do Jacaré está uma benção. Vocês podem observar que nos olhos humanos Jacaré está uma benção. Mas no mundo espiritual existe uma batalha travada de principados, potestades e hostes espirituais. Se o crente não estiver ligado, não tem como repreender. Deus, por sua infinita misericórdia, disse para os cristãos assim: olha, Cesareia de Filipe, vocês não dão nada, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Cesareia de Filipe vai ter culto, batismo de almas. Cesareia de Filipe até hoje é lugar de adoração a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque as portas das trevas, as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida. Essa irmãzinha aí, ó. Deus é contigo. Não diz que Deus não é contigo. Deus é contigo. Aquieta o teu coração. Vou profetizar aqui. Isaías
você já ouviu, mas Salmos 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ô irmã, dá um abraço nessa jovenzinha aí, a senhora de vermelho. Dá um abraço nela aí. Fala pra ela, aquieta o teu coração aí. Aquieta o teu coração, aquieta o teu coração. Aquieta. Qual é a sua declaração hoje? Ninguém recebe bênção de Deus por mérito. Você só recebe bênção se você fazer calo no joelho. Bom, Jair, nome de Deus. Abraça teu irmão, fala assim, ó. Abraça teu irmão. A senhora abraça tua filha aí, irmão. Abraça aí. Abraça aí. Vocês abraçam um ou outro.